lá no Salão Vermelho, né? E acho que aí, para as próximas reuniões, acho que vocês poderiam tentar movimentar mais e trazer mais pessoas nas próximas reuniões, né? A gente, eu não sei se já foram colocados, nós mandamos colocar em todas as escolas cartazes, panfletos, ônibus, os cartazes e nos postos de saúde também, tá? Então, podemos começar então? A Conceição vai apresentar para vocês e depois a gente faz um bate-papo aí então, com a gente, tá bom? Acho que todos tomaram conhecimento, né, do cronograma de reuniões do plano diretor. Então, o que nós vamos apresentar hoje são as devolutivas das propostas que foram feitas no processo de participação popular. Nos diversos momentos, houve reuniões, seminários, oficinas e as pessoas fizeram contribuições e essas contribuições foram organizadas por tema e é isso que a gente está trazendo aqui hoje para mostrar para vocês, para que vocês possam daí avaliar como é que foi ou não foi contemplada na proposta que vai à discussão e todo esse material já está disponível no site do plano diretor. Essa semana também vai ser colocada a lista completa das contribuições e como é que elas foram organizadas. Em qual site é disponível? Em qual site é disponível? Chama planodiretor.campinas.sp.gov.br. Lá tem todo o material que foi produzido ao longo desses 2 anos e meio praticamente que o plano diretor está sendo elaborado, né? E pena que a gente não tem acesso aqui, senão tem lá 9 etapas proposta, é onde vocês vão encontrar então o material do caderno de subsídios e a minuta do projeto de lei feita pela administração e que vai ser então discutida a partir do dia 15, como falou o Robert. Essas devolutivas e essa organização do calendário foi feito conjuntamente com o Concidade, que a Vandelice é membro. O Cecílio, eu não sei, é do Concidade também, Cecílio? Não? Mas é uma pessoa que está sempre bem informada dos acontecimentos, né? Então, até o dia 5, nas diversas regiões tem essa devolutiva. No dia 13 tem uma geral no Salão Vermelho e a partir do dia 15 começam também nos bairros, vão ser em 17 regiões que foi dividida a cidade para chegar mais próximo da população. E então, tanto nesses cartazes que estão pregados aí, como nesses que cada um pode levar para casa, estão as datas e os locais das reuniões. Só para a gente lembrar como é que foi a organização dessas informações, tem vários assuntos que são matéria do plano diretor e tem assuntos que não são matéria do plano diretor. Então, o plano diretor é uma lei que busca trazer as linhas mestras de orientação do crescimento da cidade, do ordenamento da cidade, tratando dos espaços públicos, da questão da moradia, do transporte, tem orientado principalmente pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que dá as diretrizes gerais para o desenvolvimento do plano diretor, essa questão da mobilidade, da moradia, da geração de emprego, dos equipamentos, da preservação ambiental e cultural. Questões mais detalhadas de uso e ocupação do solo, como por exemplo, recuo, as atividades que podem ser desenvolvidas em cada lugar, isso não é matéria do plano diretor, é matéria da lei de uso e ocupação do solo. Também obras como uma via, uma transposição, não é matéria do plano diretor. E também melhorias, por exemplo, mais médicos nos postos, melhoria das condições da escola, são demandas legítimas da população, mas não são matéria do plano diretor. Então, o que não foi matéria do plano diretor, nós vamos mostrar, pode passar, Zé.
Em todas essas etapas, houve participação popular. Desde a apresentação do plano de trabalho para desenvolvimento do plano diretor, da sensibilização para o plano diretor através de seminários, da capacitação e escuta inicial, que foi a primeira passada regional que foi feita levantando as questões que a população trazia sobre as questões da cidade, o diagnóstico comunitário e a discussão e validação das propostas é a fase que a gente está. Já teve uma etapa e agora no dia 15 começa uma outra. Todas essas etapas até aqui, elas, além do site, onde foi aberto um canal de participação desse plano diretor.sp.gov.campinas.sp.gov.br e o protocolo geral, e através do 156 foram os canais disponibilizados para que a população levasse as suas questões, suas propostas e suas demandas. Todas essas informações contribuíram para a elaboração do caderno de subsídios. Então, o caderno de subsídios, ele traz tanto levantamentos de diagnóstico da cidade, como propostas que foram elaboradas desde 2014 até aqui, considerando os vários problemas que foram levantados tanto pela população, como pelos diferentes setores da prefeitura, né? Tem aqui a Patrícia, do Meio Ambiente, que o Meio Ambiente participou ativamente, a INDEC, que é junto com a Secretaria de Transporte. Então, está nesse caderno de subsídios. O caderno de subsídios também está disponível nesse site que eu falei para vocês, e a partir da página 273, porque ele é bem longo, tem a parte onde foram trabalhadas de forma mais ampla essas propostas. Pode falar. Por que cada vez que é mudada a versão do caderno de subsídios, não é colocado uma data? Porque a gente nunca tem a impressão, bom, toda vez que eu acesso, até umas 3 ou 4 semanas atrás, eu sempre fico com a sensação de que parece que não está atualizado. Olha, tem uma versão de 2016, depois tem uma versão de janeiro de 2017, e a versão definitiva do caderno de subsídios é de março de 2017. Então, abrindo nesse site do plano diretor, tem lá a nova etapa, e nela estão colocadas tanto a versão de 2016, a de janeiro de 2017 e a de março de 2017. E agora, a partir do dia 29, foi incluída a minuta do projeto de lei elaborada pela administração. Daí, já com a participação de secretário, prefeito, foi elaborada a minuta do projeto de lei. Então, a gente sempre procura ir sanando as falhas mais evidentes que a população e a gente mesmo vai encontrando. A questão das versões, como elas foram 3 até onde eu me lembro, mas eu precisaria checar, então tem essa de 2016, mas a que consolidou é a de março de 2017. Tá? Se você entrar no site, você vai ver essa data. Essa nova configuração lá está identificado com a data, então, né? Está com a data. Então, só um pouquinho, Zé. Então, a partir desse caderno de subsídio, que foi elaborado, como eu falei, com as diferentes secretarias, daí a administração elaborou uma minuta com as questões que ela achava importantes, né? Essa minuta vai ser objeto de debate com a população, e desse debate é que vai resultar o projeto de lei que a Prefeitura vai encaminhar para a Câmara. Então, eu convido a todos que leiam com atenção tanto o caderno de subsídios como a minuta do projeto de lei, que é o que vai permitir que a gente tenha mais elementos para discutir o projeto, né? São coisas nem sempre do cotidiano da gente, por isso vale a pena se debruçar um pouco. Pode ir, então, a participação social, ela aconteceu com a apresentação, como eu falei, do plano de trabalho do prefeito, dos secretários, para a Câmara, para os membros do orçamento participativo, e foi de agosto de 2014 a março de 2015. Na fase 2,
que foi denominada sensibilização do plano diretor, foram seminários que aconteceu na prefeitura, sendo um convite aberto para a população, para as universidades, entidades de classe. E de 10 de dezembro de 2014 teve a presença de 150 pessoas, e do 27 de maio de 2015, que tratou de planejamento urbano e articulação da legislação, com 200 pessoas. E um outro seminário, Campinas mais 20, que ocorreu no Hotel Vitória em julho, ali não está mostrando, mas eu acho que foram 300 pessoas. Né? Pode passar. Né? Isso é um pouco para vocês verem quais as etapas que já aconteceram, quantas pessoas participaram, para ter uma noção de qual é o processo do plano diretor. Na capacitação e escuta inicial, que também foi aqui em cada região, houve uma distribuição de cartilhas, uma explicação sobre essa lei do Estatuto da Cidade, que dá as linhas mestras para o desenvolvimento do plano diretor. Enfim, foi apresentado o material, as pessoas se separaram em grupos por temas, que esses 6 temas foram designados para tentar aglutinar as diferentes questões trazidas para o plano diretor, que é o ordenamento territorial, que trata dos equipamentos, das condições gerais de cada região, da cidade, de cada região em particular, a mobilidade e transporte, a habitação, meio ambiente, desenvolvimento econômico e a inserção metropolitana. Né? Aqui nós estamos aqui bastante integrado com a vizinhança, né? Hortolândia está logo ali, Montemor, esbarrando, então são questões que importam no planejamento da cidade. Nessas 6 oficinas ocorridas de 23 de abril a 28 de maio, teve a presença de 518 pessoas. Pode dizer. Na fase 4, do diagnóstico comunitário, a dinâmica consistiu em... tinha um mapa de cada região, de novo, a prefeitura voltou em cada região, com um mapa e uma complementação das questões que havia sido levantada na escuta inicial. Nesses mapas foram levantados diversos problemas, eram por grupos, e após os problemas era discutido um pouco o que se via para o futuro de cada região, quais as questões colocadas, sempre tendo por base os 6 temas. Né? Nessas oficinas, que foram de 29 de junho a 30 de julho, houve a presença de 499 pessoas. E a fase 5, que é essa que a gente está, houve uma primeira fase de discussão baseada no caderno de subsídios. Então, as propostas que estavam no caderno de subsídios, que estão lá, como eu falei, a partir da página 273, elas foram discutidas em 4 reuniões por tema. Então, ordenamento territorial e transporte, habitação e meio ambiente, os instrumentos urbanísticos e sistemas de planejamento e gestão, desenvolvimento econômico e inserção metropolitana. Todas essas questões estão lá no caderno de subsídios para quem quiser relembrar, e foram discutidas em 4 reuniões no Salão Vermelho, reunindo 612 pessoas no final do ano passado, entre o finalzinho de outubro até o dia 4 de novembro do ano passado. A partir dessa discussão, agora a nova administração, embora o mesmo prefeito, houve a decisão, junto com o Ministério Público, de ampliar a participação e estender o prazo para apresentação do plano diretor, porque legalmente o prazo acabou em dezembro do ano passado. Então o prefeito e o Ministério Público assinaram um documento acordando que o plano diretor seria apresentado então até julho desse ano e que haveria mais rodadas de participação, sendo que o Concidade é o responsável por participar conjuntamente com a prefeitura na organização de calendário, de cronograma e de divulgação do plano diretor. Então, nessa nova fase, é esse calendário que está aqui disponível, que está na página do plano diretor, onde vai ser discutida então a proposta da administração. E daí, com base nesse material, a administração selecionou o que ela achou que importava e colocou
já no site, que é a minuta preliminar do plano diretor, e que será então discutida. O que eu vou trazer aqui, como eu falei, é a organização das contribuições até aqui feitas pelos diferentes canais. Pode passar, certo? Como a gente tinha comentado, em cada reunião a gente sistematizou todas as contribuições. Então, na escuta inicial foram 360, no diagnóstico 565, no site, na primeira fase, 252 contribuições, na oficina de propostas, mais 173, e o restante em outros canais, como o site da segunda fase, no processo de discussão da revisão da lei de uso e ocupação, também houve propostas que eram relacionadas ao plano diretor e todas elas foram consideradas. Todas essas somam 1.720 contribuições, sendo que quase 20%, 315, eram de assuntos que não diziam respeito ao plano diretor. Então essas foram listadas, vocês vão poder ver quando consultarem a lista, mas não entram como matéria do plano diretor, né? 1.037 eram propostas e 368 problemas relativos ao plano diretor, questões relativas ao plano diretor. Pode ir. Por aqueles temas que conduzem a discussão, o tema que teve mais contribuições, tanto de problemas como de propostas, foi do ordenamento territorial, que vai desde a carência de equipamentos, ou a qualidade dos equipamentos, o adensamento ou a falta de atividades econômicas, essas questões de ordem mais geral que estruturam o território, elas foram agrupadas em ordenamento territorial. Seguido da mobilidade. O transporte foi isoladamente foi o que mais teve contribuições relatando a precariedade do transporte, as distâncias, a pouca mobilidade geral no município. Esse foi o que mais foi tratado. O meio ambiente com 11%, desenvolvimento econômico com 7%, habitação com 8%, essas questões metropolitanas com 3% das contribuições e outras que fugiam desse tema, que era principalmente relacionado à participação, né? Houve muita crítica, pedindo que tivesse uma metodologia mais adequada para trazer essas discussões. Então, estão agrupados em outros, que foram 10% das contribuições. A região noroeste, que é onde nós estamos, foi a que apresentou o menor número comparativo de contribuições, né? Então, nós tivemos 80 contribuições nessa primeira fase, sendo que desse total de contribuições que não declararam a região, muitas vezes por protocolo, coisa e tal, que não tinha uma região específica, elas também eram um número significativo de praticamente, em 428, mais de 40% das contribuições. Pode passar. Aqui na região noroeste, ali naquele gráfico de cima, cada cor é uma região, que vai mostrando o que foi mais demandado em cada região, né? Então, aqui na região noroeste, que é o verdinho, as questões de mobilidade foram as principais, né? Então, aqui o que mais a população se manifestou e trouxe contribuições foi na da mobilidade, seguido do ordenamento territorial, da questão da participação, que está ali em outros, desenvolvimento econômico, a inserção metropolitana e habitação, né? Que a gente pode ver, ela está separada aqui nesse gráfico verdinho com as questões de mobilidade. E aqueles que não declararam a localização, a principal questão está ligada ao ordenamento territorial. Pode passar, né? Para que não ficasse só esses temas muito gerais, a gente procurou caracterizar um pouco mais os assuntos que tratavam as contribuições. Então, por exemplo, em ordenamento territorial, tiveram questões relativas ao perímetro urbano, a equipamentos públicos, outros assuntos que foram
tratados que estavam juntos em ordenamento territorial. Aqui a gente abriu pelo que a gente está chamando de subtemas. Então, o subtema que no conjunto das demandas mais apareceu foi em relação ao perímetro urbano. Daí, nesse ponto, vale destacar que as contribuições de perímetro urbano foram principalmente através de protocolo. Não foram nas oficinas, na discussão mais geral com a população, eram pessoas que tinham ou propriedades ou entidades que se manifestaram com relação à ampliação ou redução do perímetro urbano. Pode passar, Zé. Ali vai aparecendo, e das principais eu vou mostrar um pouco quais foram os temas que tiveram mais contribuições. Então, do perímetro urbano, 80% pedia a expansão do perímetro urbano. Quer dizer, Campinas tem um perímetro urbano aproximadamente de metade do seu território e tem solicitações para se ampliar mais ainda. E desses pedidos, 80% vieram via protocolo, como eu falei. Então, essa é uma questão que precisa ser discutida mais amplamente com toda a população, porque tem questões que afetam mais individualmente o proprietário, o empreendedor, e tem aquelas que afetam a população de uma maneira geral, que estão envolvidas nesse tema perímetro urbano. E ele tem sido um tema bastante polêmico, e os temas polêmicos, o plano diretor, ele está justamente para isso, para que cada grupo, cada associação, cada pessoa coloque abertamente as suas questões e elas sejam discutidas como interferem na vida e no crescimento e no desenvolvimento da cidade, para que se possa chegar a uma equação que seja a mais proveitosa para o município. Porque às vezes pode ser proveitosa para uma associação de moradores, mas pode não ser proveitoso para o conjunto da cidade, por exemplo, né? Então, são essas questões que são as principais que o plano diretor existe justamente para isso, né? Também houve solicitações de não expansão, com ênfase na ocupação dos vazios urbanos, quer dizer, das áreas urbanas existentes dentro do perímetro e que ainda não estão ocupadas, né? Quando a gente vem de Campinas, do centro de Campinas até o Campo Grande, a gente passa por várias áreas que estão dentro do perímetro urbano, mas ainda não tem uso urbano. Esses é que são chamados vazios urbanos. E discussões sobre a revisão desse perímetro. Então, essa é uma questão bastante tratada e que está presente no plano diretor. A outra questão, que vem em segundo lugar, com mais de 80 contribuições, se refere à mobilidade, especificamente ao sistema viário. E a maior parte delas, 86%, trata de diretrizes viárias. Quer dizer, é o munícipe reconhecendo que faltam ligações, pode ser uma transposição, pode ser uma continuidade de uma via, mas o assunto mais tratado foi relativo às diretrizes viárias, né? E aqui, como nós vimos, a mobilidade foi o assunto que mais teve contribuições aqui da região noroeste. O sistema viário também foi tratado, quer dizer, a dimensão, a capacidade, a utilização dos leitos férreos para fins de sistema viário também teve contribuições, e a retirada do traçado dessas vias de cima de APPs, que são as áreas de proteção permanente, e isso a gente já tem feito um trabalho com o meio ambiente, procurando que as diretrizes tenham o respeito às condições ambientais, evitando procurando o menor dano possível para o meio ambiente. O ar está muito forte já da população. Eu já estou até de blusa para você ver. Obrigado, senhor. A Rafaela está lembrando que aqui, em diretrizes viárias, um dos grandes pedidos aqui da região era uma ligação mais efetiva entre o Campo Grande e o Ouro Verde, quer dizer, que permitisse que se articulasse melhor essas regiões, e o sistema viário é um importante vetor para isso, né? Pode ir.
O outro, bastante tratado, tanto no tema ordenamento territorial, como habitação, como meio ambiente e na participação, são os instrumentos. O Estatuto da Cidade, ele traz diversos instrumentos que ele põe à disposição dos municípios para procurar equacionar os diferentes problemas que vão sendo identificados, né? Então, de uma maneira geral, muitas pessoas pediram que se utilizasse os instrumentos, porque os instrumentos é o que dá possibilidade de uma aplicação mais efetiva das orientações do plano diretor. Senão você fica na orientação e não tem a efetividade. Pode falar. Meio ambiente. O que vão fazer sobre o lixão que estão criando atrás das chácaras do Jardim Nova Esperança? Então, só para você entender um pouco o escopo dessa reunião, aqui a gente está trazendo as questões que foram levantadas. E tem questões mais específicas, por exemplo, se está ocorrendo um depósito de lixo inadequado, eu acho que é uma questão talvez muito mais para um 56, que abra um procedimento de fiscalização que não é o plano diretor que vai tratar. Então, essas questões, a gente pode até ver qual é o melhor canal para que a população possa conduzir a sua demanda no canal mais adequado. Mas o plano diretor não vai tratar disso, né? Nós somos, por exemplo, da Secretaria de Planejamento. A gente não tem um procedimento para dar continuidade a questões dessa natureza, tá? Aqui, dos instrumentos solicitados, as EIs de vazios urbanos foi uma das mais faladas. O que é as EIs? É a delimitação de zonas especiais de interesse social, que são a delimitação de áreas voltadas para a habitação de interesse social, que é um dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que os municípios podem lançar mão para garantir áreas bem localizadas para a população de interesse, para a habitação de interesse social. Porque, em geral, a habitação de interesse social, procurando, né, baratear o custo e tudo mais, muitas vezes o custo social disso, e mesmo financeiro, é muito grande, né? Um dos exemplos que se usa é o Jardim Bassoli, que foi construído bem no finalzinho da cidade e tem problemas até hoje, porque falta equipamento, o transporte não é adequado, o entorno não oferece comércio, equipamento. Então, o que parece barato num primeiro momento, sai muito caro. Então, tem instrumentos, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, ele traz subsídios, quer dizer, se a habitação é um produto caro para maior parte dos salários da população, então tem um subsídio. Agora, o segundo passo é estar bem localizada, porque senão você subsidia para comprar a casinha, só que o cara não consegue chegar no emprego, porque o emprego está do outro lado da cidade. Então essas são, sim, questões do plano diretor. Conceição, embora você tenha falado de maneira muito assim, elegante, eu acho que essa questão que você citou do Jardim Bassoli é culpa de vocês mesmos. Como é que aceita implantar um empreendimento imobiliário sem o mínimo de infraestrutura? Nós, sabe o que vocês, nós somos? Vocês que eu digo Secretaria de Planejamento. Mas nós somos aqueles que nós elegemos. O poder público é aquele que nós elegemos. Se nós elegemos uma Câmara de Vereadores, um prefeito, o prefeito tem legitimidade para determinar... A gente está falando do Executivo. É culpa do Executivo. Não, então, é o que eu estou dizendo. O prefeito, ele então, é eleito... com vereadores. Não, é que, de uma certa forma, eu estou falando de uma maneira mais geral, mas o empreendimento, por exemplo, de habitação de interesse social, sempre interessa muito, né? Qual é o político, seja ele do legislativo ou do executivo, que não quer deixar na sua administração que construiu muitas casas populares, né? É uma carência generalizada no Brasil, não é só de Campinas, é uma carência generalizada. As nossas políticas habitacionais, elas são muito assim, modestas frente ao problema habitacional. Então todo mundo quer dar número. Muitas vezes o número é um número que não revela a qualidade. E isso nós temos visto há muitos anos, né? O BNH, né, que dos anos 60, 70, ele também fez coisa muito semelhante ao Minha Casa Minha Vida.
Então você tem uma linha de financiamento, mas você não tem uma política urbana e territorial que garanta uma boa localização para habitação de interesse social. Então são questões de ordem técnica, mas muito mais de ordem política, né? Então, eu acho que essas questões que são matéria e debate do plano diretor, a gente tem que estar bastante... O Bassoli, ele é um problema de qualidade de técnica de construção. Na verdade, o projeto ele veio Minha Casa Minha Vida, onde não teve fiscalização, onde não houve liberação de verbas sem a qualidade devida da obra. Nessa parte, não é o executivo que tem que tomar conta. Na realidade, é a Caixa Econômica Federal, através de seus técnicos, seus engenheiros, a qual fiscalizam a obra, que não deveriam, em hipótese alguma, liberar verba de conclusão de obra sem a devida qualidade. Então, na realidade, a Prefeitura ela aprova o projeto. A fiscalização da obra, que é a coisa mais importante, onde você vai ver a qualidade da obra, se a obra está sendo executada da forma correta, se a parte estrutural da obra está correta, se está de acordo com o projeto, isso não foi fiscalizado. Na realidade, eles fizeram do jeito que queriam, liberaram o dinheiro, pagaram. Então, isso é uma responsabilidade da Caixa Econômica Federal, não do Executivo. O Executivo não fiscaliza a obra. O Executivo, ele aprova o projeto, a parte do projeto executivo, ele não é o que nós não aprovamos a parte executiva, nem aprovamos a fundação nem a estrutura. Quem aprova é a Caixa Econômica Federal. O governo, nessas parcerias, às vezes ele entra com uma infraestrutura de água, esgoto, asfalto, mas a parte da fiscalização da obra, a parte da qualidade da obra, a parte da execução da obra é responsabilidade da Caixa Econômica Federal e não do governo municipal. Mas no final dessa obra, na conclusão da obra, a Prefeitura precisa liberar, não sei se é o caso do Minha Casa Minha Vida, o CCO. A Prefeitura entra aí. Então, por que a Prefeitura, na época, tudo bem que a gente agora tem que pensar para o futuro, não ficar remoendo o que passou, mas por que na época a Prefeitura não fiscalizou que não tinha equipamentos urbanos lá, não tinha equipamentos públicos, escola, creche, posto de saúde? Então, essas coisas, a Prefeitura deveria ter fiscalizado. A gente nem está falando da questão estrutural do prédio. A gente está falando mesmo dos equipamentos urbanos que não existem. Entendeu? E aí? A Prefeitura... Não, então, isso porque é uma questão muito mais de localização do que propriamente de técnica. Só para complementar, porque nesses últimos 4 anos eu já transitei muito por Campinas. E conheci uma Nova Campinas que eu não conhecia essa região com tantos apartamentos, tantas casas novas. É até bonito de se ver. Mas é regra comum. Nos empreendimentos populares que eu vejo em qualquer canto, seja lá para o lado do Jardim Tamoio, para o lado do Jardim das Bandeiras, para qualquer canto que eu vá, é sempre regra comum. Não tem a mínima infraestrutura. Você não acha uma padaria, quando acha é o cara que vai conseguir improvisar uma barraquinha no cantinho lá. Em área pública em geral. Pois é, regularmente então, eu atribuo a responsabilidade disso ao Poder Executivo. Porque você aprovou um empreendimento, né, que não estava, porque o Poder Executivo, na minha opinião, é o meio termo, ele nos representa enquanto população e atende também os outros interesses, que é ligado à esfera do federal que vai financiar, a empresa que vai construir. Vocês estão no meio do caminho. E aí, eu acho que é obrigação de vocês procurar verificar essas coisas antes de aprovar, por exemplo, o empreendimento. É uma sacanagem que fizeram com o povo de Campinas. Deixa eu só completar aqui, quando você falou que o Poder Executivo não é responsável. Desculpa, eu discordo, porque a Prefeitura é sim responsável. Teve muitas coisas no Bassoli e nos Círios que não era aprovada e politicamente ia lá e passava por baixo. Então discordo do senhor nesse caso. Trabalho na Sanasa e sei dessas informações.
Coisas que a gente vai lá, desaprova, aí chega lá por baixo do pano, toca não sei o que, pode mandar para o diretor, que o diretor vai lá para assinar. Mas isso você está dizendo é da SANASE e da Prefeitura? SANASE e da Prefeitura. A Prefeitura ela é conivente, então você está falando que ela vai lá, quebra o galho, faz por baixo do pano, é isso? Exatamente. Resumindo, onde tem Odebrecht, né, pode acontecer de tudo. Realmente. Eu acho interessante essa discussão, e assim, acho que não dá para a gente se esquivar. O poder público tem sua responsabilidade, né? Todos têm, cada um a sua parcela de responsabilidade. E o que eu acho mais importante também, acho que não tenho certeza disso, é qual é a proposta que a gente aponta no plano diretor para evitar esse tipo de coisa. Porque na época, eu lembro muito bem, nós tivemos com o secretário de Habitação aqui na Dona Ilza, aqui no Itajaí, e ele nos disse, olha, o restante dos equipamentos que não vão estar presentes lá nesse empreendimento é um bom problema. O fato de não ter transporte, de não ter a saúde, de não ter educação, isso é um bom problema. Nós estamos resolvendo o principal, que é a falta de moradia. Quer dizer, um equívoco total, né? Mas é importante que a gente resolva, de certa forma, o que está acontecendo, porque nós temos famílias, nós temos pessoas. Então a vida das pessoas, em muitas situações, estão em risco, porque houve negligência de várias partes, inclusive, como o senhor citou, a questão da fiscalização da Caixa Econômica. Agora, o que não dá é para que eu, prefeito, ou o senhor, ou qualquer um de nós, prefeito, aceite esse tipo de empreendimento, colocando a população, que em tese a gente deveria cuidar e dar condição melhor de vida, numa situação que foi. Isso é um absurdo, acho que não dá. Então, o que eu pergunto e proponho, que a gente se atenha e cuide para que na proposta agora se evite, pelo menos, se tente evitar esse tipo de falha. Porque não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. Está sendo desenvolvido um trabalho junto com a Secretaria da Habitação, a SEAB e a Coab, e realmente você tem um trabalho bem mais sério, uma unidade de moradia, com toda a infraestrutura ao lado da moradia, né, para que realmente você não tenha problemas futuros. Uma qualidade melhor, uma construção melhor, uma fiscalização melhor, para que realmente a gente não tenha lá na frente que lamentar por erros, não só do nosso executivo, como por terceiros. Né? Só uma coisa que a gente pede, a gente ser uma comunidade lá do Jardim Bassoli, é que nós estamos acompanhando faz 3 a 4 anos a situação do Bassoli, comunicando ao executivo o que está acontecendo, aí a fala do executivo que foi a gestão passada e vai levando com a barriga, e a população está crescendo e sem saúde, sem escola. Qual que é a nossa preocupação? Concordo que a gente tem que não deixar acontecer mais Bassolis, né? Pensar no futuro sim, mas também tentar resolver o problema do Bassoli. Está sendo desenvolvido um trabalho com o Executivo e a Promotoria Pública para sanar esses problemas que tem lá no Bassoli, né? Inclusive com o próprio recurso da empreiteira, que é a Odebrecht. Tá? Então existe uma preocupação sim do Executivo para sanar os problemas e tentar levar qualidade de vida para vocês, levar a parte comercial, escola, posto de saúde. Está sendo feito um trabalho do Executivo sim, com a Promotoria Pública para sanar esses problemas que tiveram lá. Tem alguns problemas que são mais graves, que são os problemas de estrutura, que talvez leve mais tempo, mas tem um trabalho já sendo feito com o Executivo, a Promotoria Pública e com o recurso da própria Odebrecht. O que a gente está precisando no momento lá para ontem é o posto de saúde. Isso, eu sei que existe eu posso até depois ver direitinho para você, mas existe já um trabalho entre a Prefeitura com o Ministério Público. Estão sendo feitas reuniões para solucionar o problema do posto de saúde, de creche, de escola e o próprio problema que vocês têm na construção do Bassoli. Tá? Podemos continuar? Então, voltando só para reafirmar, é uma questão a dos instrumentos fundamental, porque os instrumentos, como as leis de vazios, existem várias possibilidades, né?
a delimitação de ZEIS é uma delas, que juntamente com aquele PEUC que está escrito lá, que é parcelamento, edificação e utilização compulsória, é uma das formas de se procurar colocar áreas bem localizadas para que sejam empreendidas e não fiquem sem uso urbano, porque a função social de uma área urbana é servir ou de atividade econômica ou de moradia. Então esses instrumentos, eles vêm justamente para isso, porque se você tem a propriedade que é privada, então a pessoa que é dona pode não ser do gosto dela mexer agora, ela não precisa, não quer, quer dizer, e a cidade vai ficar sentada esperando? Então esses instrumentos existem para isso. Agora, por outro lado, tem os proprietários que vão reclamar disso. Mas eu quero ficar aqui sem fazer. E o plano diretor é uma hora dessa disputa mesmo, dessa disputa no melhor dos sentidos, onde os diferentes agentes da sociedade se colocam e procuram uma saída que atenda às principais questões e problemas que a cidade apresenta. E a habitação de interesse social, ninguém duvida que é um dos grandes problemas que a cidade apresenta, né? Além disso, trataram de cota de solidariedade, que são outros instrumentos, por exemplo, que grandes empreendimentos tenham que contribuir para a habitação de interesse social. É dentro dessa visão mais geral do Estatuto da Cidade, que a cidade é uma construção coletiva, e se você tem uma terra muito valorizada, existe um trabalho coletivo ali, que não é só do proprietário da terra ou do empreendedor daquela terra. É um trabalho coletivo e que isso deve reverter para sanar esse problema que é um dos principais, que é a habitação de interesse social. Também na questão cultural e ambiental foram tratados das zonas especiais de patrimônio cultural, do zoneamento ambiental, do pagamento por serviços ambientais, que é um outro instrumento que visa fomentar o cuidado com o meio ambiente, quer dizer, quem na sua terra passar a tratar das nascentes, tem muitas nascentes, muitas áreas ambientalmente frágeis, que ele também seja ressarcido por esses serviços, né? O IPTU progressivo, que faz parte do parcelamento, edificação e urbanização compulsória, enfim, foi um dos temas bastante tratados lá. Pode seguir, né? Englobado nesse outros, a principal questão foi a da participação popular, né? Então houve muita demanda por mais participação popular, né? Por metodologias mais adequadas que permitissem que as pessoas tivessem mais contribuições, entendessem melhor quais são essas propostas e pudessem participar de maneira mais efetiva. A questão da transparência, né, que documentos, discussões fossem feitas da forma mais transparente. Questão de cronograma, de maior prazo para as discussões e de divulgação foram as principais questões trazidas aí. A imobilidade também foi muito tratado, a questão dos modos não motorizados, né? Porque a gente tem hoje um domínio bastante grande do veículo motorizado, que ocupa 99% das ruas. Então, a ciclovia, a priorização dos pedestres, a melhoria de calçadas e passarelas foram as questões que foram trazidas nesse tema mobilidade. Pode seguir, Zé. No desenvolvimento econômico, até por conta dessa grande discussão do debate de ampliação ou não ampliação do perímetro, o desenvolvimento rural foi muito tratado, né? Desde questões como incentivo à agricultura familiar e orgânica, maior incentivo ao desenvolvimento rural, elaboração de plano de desenvolvimento rural, uma estrutura administrativa na prefeitura que desse mais amparo ao produtor e ao desenvolvimento rural, a compensação ambiental, regramento de uso do solo que permitisse que atividades de suporte, que não só a atividade agropecuária pudesse se desenvolver na área rural, foram as questões
bastante tratadas também. Pode ir, né? Em ordenamento territorial e inserção metropolitana, a principal questão trazida foi dos equipamentos públicos, e entre eles o de saúde. O de saúde foi generalizada a percepção da população que precisa de uma melhor estruturação desses equipamentos, e de novo a gente volta a essa questão da habitação popular e tudo mais. Quer dizer, quanto mais distante da estrutura já existente, você tem que levar tudo, replicar para lá. Tem a questão da manutenção desses equipamentos, quer dizer, você tem que ter profissionais, você tem que ter médico, você tem que ter professor. Então, isso foi muito tratado no ordenamento territorial. Também equipamentos de lazer, educação, cultura, segurança, e a questão metropolitana apareceu bastante nessa questão de hospital metropolitano, né, que atendesse de maneira mais geral a região. No meio ambiente, uma das grandes questões tratadas foram os parques, né? Em Barão Geraldo apareceu com mais da metade das contribuições nessa área a proposta de um parque lá em Barão, tratando também um quarto sobre parques lineares, que são principalmente esses parques que acompanham cursos d'água, e além de proteger o recurso hídrico, também é uma área de lazer para a população, parques em geral e praças. Pode ir, Zé. E no ordenamento territorial, no meio ambiente e na mobilidade, essas questões de estrutura urbana foi muito tratada. E a estrutura urbana, ela entra em diversas questões, desde dos espaços públicos, das condições de parcelamento e uso do solo, dos equipamentos, de uma maneira mais geral e articulada. Quer dizer, na cidade você precisa de espaços públicos de qualidade, de equipamento. Fazer cidade envolve tudo isso, não é só construir casa, isso que nós agrupamos em estrutura urbana. E isso foi muito demandado nas oficinas principalmente. A questão das centralidades, de fomento às centralidades nas diversas regiões da cidade, que desse suporte pela dimensão que Campinas já tem, do desenvolvimento orientado pelo transporte, que é esse DOT, que foi uma das grandes questões tratadas no caderno de subsídios, que é relacionar o desenvolvimento urbano com a capacidade de atendimento da rede de transporte, as centralidades, etc., foram tratadas nesse tema. Eu acho que esse é o último que a gente, deixa eu ver, pode dizer. E de habitação, foi a habitação de interesse social, tratando tanto da reserva de áreas, solicitando reserva de áreas para habitação de interesse social, áreas bem localizadas, a indicação efetiva de áreas, então, que registrou no mapa áreas onde havia interesse para habitação de interesse social. Foi tratar também da qualidade dos projetos e das edificações e da utilização de instrumentos que viabilizassem a habitação de interesse social. Quanto ao uso no ordenamento territorial, uma das questões bastante trazidas foi a necessidade de uma maior mescla de usos, em função principalmente que o nosso zoneamento hoje ele é bastante específico, então você tem zonas habitacionais, zonas industriais, e a solicitação é que abarcasse usos mais amplos, porque você está numa região que precisa, tanto além de gerar emprego, de serviços e comércio para dar suporte para a população. Então, 97% das solicitações eram para mescla de uso e 3% contrários à mescla de uso. A regularização fundiária foi outra questão bastante levantada no eixo habitação e ordenamento territorial, principalmente maior celeridade nos processos de regularização, posto que tem ocupações de 20, 30, até 40 anos que ainda estão em situação irregular, a remoção e a utilização de áreas de risco com recuperação ambiental e tudo mais, a infraestrutura, a região de Viracopos e o problema da regularização fundiária na região foi bastante falado, tanto a de Viracopos como a do Leite Térreo.
e metas para maior para definição de prazos para regularização. Então essas foram as principais questões tratadas. A partir do dia 15, então, começa a discussão, dia 15, as regionais. Dia 13 tem a reunião no Salão Vermelho, que é geral, tanto de cronograma, metodologia, como de apresentação da proposta. E a partir do dia 15, ela passa a ser discutida nas 17 regiões. Por favor. Eu estou com a impressão errada ou você já está encerrando? Da minha parte. Não, a nossa parte, só para a gente se apresentou mal. Eu quero saber o seguinte, daquilo que foi das propostas foram apresentadas anteriormente, né, o que foi contemplado ou não, do que diz interesse ao distrito de Campo Grande, é aí que eu quero chegar. Então, eu estou com a impressão que já está encerrando. Não, parece que isso não vai acontecer. Só para você se situar, na realidade, as devolutivas é uma etapa que foi proposta, inclusive pelo Concidade, trazendo as questões que a população trouxe nesse processo de elaboração do plano diretor. Ontem foi colocado no site a minuta do projeto de lei. Nós, da equipe técnica, ainda estamos tomando pé, porque é isso que eu me apresentei mal. Eu sou da equipe técnica, a Rafaela, que é da equipe técnica também. Então, nós participamos de todo esse processo da elaboração do caderno de subsídios, mas a proposta da minuta do projeto de lei é da alta administração. Então, é do secretário, do prefeito, e essa é que está disponível para que vocês conheçam, isso já está no site. Desculpa só um pouquinho, o que a região tinha um anseio de ver é assim, a região do Campo Grande, noroeste, ela listou esses itens no mapa dos desejos. E o que desses itens foram contemplados no plano diretor? Era esse rebate que eles queriam ver. Eu vim não aqui só isso. da Campinas. Eles queriam, porque quando foi falado de separar por regiões, era essa a intenção da gente colocar no mapa, e os mapas de desejos da região do Campo Grande foi isso. E o que foi contemplado disso no plano diretor, entendeu? Era essa a visão. Eu está na lei, porque é a lei que vai para a Câmara e é nela que a gente vai ter que Então, você sabe que a gente até, quando eles, não sei se você lembra... Deixa eu só complementar a fala da Vanderclice antes de você falar, porque eu lembro que nos vídeos que eu vi do Concidade, com o secretário, que eu esqueço o nome dele, não faço questão de lembrar também não, porque ele é muito chato. E aí, o que foi falado é justamente isso. Primeiro está sendo cobrado que todo o levantamento que tinha sido feito anteriormente, né, não tinha que iam estar percorrendo cada região para poder dar um retorno. Mas o que você fez aqui hoje é esclarecedor, tal, ter essa ideia, visão geral, mas só que não é o que está acordado, na minha opinião. Que é, sabe, né, daquilo que foi proposto, que foi reivindicado pelas pessoas aqui do Distrito de Campo Grande, o que foi incorporado e o que não foi incorporado, caso não tenha sido incorporado no texto, por quê? Eu vim aqui para poder saber disso. Olha, eu passo a palavra aqui para o Rover. O Rover é o gestor do plano diretor, porque tem as questões tanto de competência como do tempo das coisas. Então, essa versão da minuta do projeto de lei, ela foi apresentada no dia 29, tanto para a população em geral como para a equipe técnica. Então, enquanto equipe técnica, eu não tenho nem condição de me manifestar. Agora, como ela já está no site, eu convidaria a todos que olhassem, vissem o que consideram contemplados e o que não, e se preparassem tanto para as contribuições que podem ocorrer via a internet, que é o que deve se abrir a partir do dia 15 para as contribuições, e para participar das reuniões que vão ocorrer justamente de debates sobre o projeto de lei, que, como falou o Cecílio, é o que vai para a Câmara. Então, a gente discutir aqui alguma coisa fora do projeto de lei é um pouco sem muita consequência.
que é em cima dele que é. Nós estamos colocando, acho que amanhã, no site, a proposta da SEAP sobre a parte de transformação e ex. Ele é bem complexo. E a ideia é você pegar tantos vazios urbanos, tentar levar para fazer a habitação popular, onde você vai ter a parte comercial, a parte escola, a parte saúde, usar esses vazios urbanos. O que o executivo quer é você incentivar que esses vazios urbanos sejam preenchidos através da SEAB e da Coab. Então, a ideia é que essa área ela venha para dentro da Coab, né, da SEAB, e faça uma SPE, né, que é uma sociedade que você poderia, dentro dela, ter custos melhorados, redução de impostos, alguma coisa para que você tenha um custo menor da habitação, para que você possa ter uma melhor qualidade na habitação. Me permite a interrupção? Pois não. É o seguinte, eu estou questionando vocês porque vocês estão aqui. Sim, mas muitas coisas vocês não estão diretamente, não são diretamente responsáveis. Mas do ponto de vista prático, né, o que você está falando é na verdade uma coisa totalmente fora de foco, no diz respeito ao motivo real que nós entendemos já está vindo essa reunião aqui de hoje. Nós íamos aqui poder saber daquelas propostas que foram apresentadas, o que é que foi incorporado no texto atual e o que não. E eu digo isso por quê? Porque, rapaz, é uma dificuldade. De novembro do ano passado até agora, eu sofri muito, me torturei para tentar entender o que em que pé que estava a conversa, porque o site da prefeitura nunca está atualizado. Eu fiquei sabendo agora de um novo site, aqui eu nunca acessei, e já foi indicado vários sites, né? Até aquele, inclusive, poder apresentar sugestões. E eu não quis apresentar sugestões porque eu não lembro agora, novo plano diretor, uma coisa assim. E lá você pode incorporar a sugestão. Eu pensei assim, eu não sei para onde que vai essa sugestão. Eu não sei quem vai ler, então nem coloquei lá. Não que eu não tenha a proposta redigidas, só não quis incluir no site. Mas o que me incomoda é o seguinte, que na verdade, que nem a Conceição estava convidando para a reunião do dia 15. Eu vou. Dia 13. Dia 13, eu vou. Desde que seja proveitosa, desde que eu for apresentar como proposta, possa ser, sabe, no mínimo analisado. Porque, a bem da verdade até agora, né, muita gente, eu vi, por exemplo, o Conselho da Cidade chegar a um tal ponto que ele não tinha mais razão de ser, ele não tinha mais motivo para poder se reunir, porque ele ficava tomando conhecimento de muita coisa pelo jornal. O Correio Popular ficava sabendo primeiro do que o Conselho da Cidade, que é a instância máxima que deveria estar tratando da questão do plano diretor. Então, quer dizer, é só enrolação, pura enrolação. A questão da metodologia que está sendo cobrada desde dezembro do ano passado, agora que foi apresentado, aqui fala que é a apresentação das devolutivas. As devolutivas não estão sendo apresentadas hoje, do ponto de vista concreto. Não foi falado nada daquilo que a população reivindicou entre 2014 e 2015, aqui da região do Campo Grande, e muito menos o que é que foi aceito. Então, ou seja, uma reunião assim, para mim, é pura perda de tempo. É pura perda de tempo, não querendo menosprezar a presença de vocês e dos meus amigos aqui. É porque ela, na verdade, ela só sabe poder compor a agenda da prefeitura, por exemplo, mas do ponto de vista prático, ela não traz nada de resultado prático para a gente. Eu não tiro a sua razão. Na realidade, eu não tiro a sua razão, só tem total razão. Eu acho que está certinho o que você está falando. Na realidade, houve algumas mudanças da última... do antigo secretário para esse novo secretário, né, houve as mudanças, e a gente não conseguiu terminar a tempo de poder estar fazendo essas devolutivas com uma melhor qualidade, com uma melhor transparência. Desde que nós assumimos o plano diretor, a gente tentou colocar o maior nível de informações para você, ser o mais transparente possível. A ideia nossa do executivo era não ter feito essas devolutivas. A ideia era ter feito essas devolutivas junto com as APGs. Então a gente iniciaria essas APGs trazendo as devolutivas
dando uma explicação melhor do que entrou, o que não entrou, e aí iríamos para o debate da própria lei. E nós não conseguimos. O que é APG? São as áreas de planejamento Planejamento de gestão. De gestão. E aí a gente não conseguiu adiar essas reuniões. Eles quiseram manter essas reuniões e a gente queria adiar para que a gente tivesse um tempo maior para poder produzir o material e poder apresentar para vocês de uma melhor maneira, tá? E até nós propomos que as reuniões elas fossem mais estendidas, não tão curtas, onde a gente pudesse ter um debate maior e melhor, tá? Mas infelizmente a gente não conseguiu isso daí. Então a gente viemos fazer devolutivas, que nem o senhor falou, uma maneira de respeitar o que tinha acontecido no passado, mas a intenção nossa era que realmente a gente se preparasse melhor e fizesse as devolutivas nas APGs, porque talvez a gente conseguisse dar para vocês um conteúdo melhor do que nós estamos dando hoje, tá? Então realmente é uma falha nossa, isso eu dou toda a razão ao senhor. Essa apresentação de hoje é uma apresentação para a gente fazer lá no Salão Vermelho, que contempla toda a cidade. Nas regiões, eu imaginei que vocês iriam apresentar. A ideia nossa era fazer o seguinte, a ideia era pegar a região do Campo Grande, uma fotografia dela, né? E depois, no próprio mapa, você apresentar o que você foi contemplado com as suas, como fala, propostas. Então você faria uma fotografia grande e em cima do mapa do que foi contemplado. E isso a gente não conseguiu montar. Tá? Então a ideia nossa é agora nas APGs que a gente possa tornar isso aí mais claro para vocês. E é tá? na apresentação no dia, que na nossa região é no dia... No seu dia. Você sabe? A gente só tem um dia aqui no Campo Grande. Na realidade, o que nós vamos fazer também, para a gente tentar solucionar esses monte de problemas que nós vamos ter, a gente está marcando um plantão a partir do dia 8 de maio, né? Nós vamos ter um plantão técnico, vai ser divulgado no site, e que a gente vai receber vocês na prefeitura e tentar tirar todas essas dúvidas que vocês têm. Tá? Então nós vamos fazer um plantão técnico, vai se marcar um horário, vai se ligar, nós vamos colocar no site os telefones que vocês vão se contatar e nós vamos atendê-los da melhor maneira possível. E a ideia também, olha, nas reuniões que a gente vai ter das APGs, a gente vai colocar 2 digitadores no computador para você vai ter lá, vamos falar, mobilidade, perímetro, habitação, e essa pessoa vai digitar a sua pergunta, né? Depois a gente vai responder para vocês o questionamento de vocês, e vai estar sempre no site para você ver o questionamento e a resposta que nós vamos dar para vocês. Então, para fugir um pouquinho dessa, da gente não conseguir passar para vocês com mais clareza, que nós resolvemos fazer esses plantões. Tá? Eu queria fazer uma sugestão, para a gente até aproveitar um pouco o tempo aqui. Só falar um pouquinho rapidinho. É rapidinho, eu já te passo. O que é para a gente tirar essas dúvidas. Então, o plantão que você está sugerindo, a gente já comece agora. E outra coisa, a gente poderia ter aproveitado melhor, né, se houvesse um diálogo maior com a comissão, as comissões para trazer a apresentação. Eu acho que é importante o que foi apresentado, mas poderia ter um foco na região que era o nosso desejo. E aí poderia ter consultado a comissão, nós estamos levando isso. Isso contempla vocês? É o que está faltando, na minha opinião, talvez seja um pouco mais de conversa. E conversa no sentido de, olha, eu estou te ouvindo, estou te escutando de verdade. Entende? Acho que um pouco nesse sentido. Aí eu queria aproveitar só para aqui, Marcão, e nessa devolutiva, por exemplo, sobre o perímetro urbano, nós temos questão aqui da Cássias. Ela vai ou não vai? Ela vai entrar. Então nós precisamos discutir o plano urbanístico antes dela virar perímetro urbano, porque é isso que nos diz a lei da cidade, não é? Sobre a questão da mobilidade. Enfim, eu só vou dizer essa para não tomar tempo tanto dos outros que querem
também perguntar, mas nós temos uma série de perguntas e questões para discutir e encaminhar. Nós não estamos querendo fazer uma oposição, fazer o que vocês, sei lá, imaginam. Não, não. Nós estamos querendo construir uma cidade que seja boa para todos. Não dá para a gente ter dentro do corredor da Tromba do Lobo, esse corria. Sim, a gente também, nós do Executivo, nós também queremos que a gente vamos tentar fazer o melhor possível, né? Tentar dialogar, tentar resolver os problemas. O plano diretor, ele é a cada 10 anos, né? A ideia da gestão é que a gente comece a trabalhar o plano diretor a partir do primeiro ano e começar já a fazer as correções pontuais. Que às vezes o que você coloca no plano diretor, às vezes não vai dar efeito, não vai conseguir, e a gente tentar conseguir resolver, porque quando você tem a cada 10 anos um plano diretor onde você tem mudanças drásticas, né? Porque você muda totalmente a cidade, porque a cidade ela é dinâmica, né? Então fica difícil. Então eu acho que o plano diretor, não tenho certeza, o plano diretor ele tem que ser uma coisa sequencial. Acabou o plano diretor, você já tem que ter metas, ver se realmente funcionou ou não funcionou. A ideia é fazer um congresso, tá? Onde seja discutido pontualmente. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade. Nós colocamos o DOT ou qualquer outra coisa e não deu certo. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer a correção necessária para que esse problema não aumente. Daqui a 10 anos a gente está discutindo o que não resolveu, né? Então a ideia é ter um congresso todo ano, ficar um mês discutindo, trazendo vocês a população e tentar resolver junto com a população. Então, na verdade, nós estamos tentando o máximo possível de tentar acertar o que realmente pudermos, né? É que a gente sempre falou, a gente não vai conseguir atender todas as demandas nem todos os desejos, mas vamos tentar ser o mais claro possível e tentar resolver o melhor essas demandas e desejos. Então, eu acho que nessa coisa que você está falando a gente pode discutir nessa coisa do dia 8, e se for o caso, a gente ter não ficar uma hora conversando. Eu me proponho a receber vocês lá e a gente ter uma dinâmica maior, até para solucionar alguns questionamentos. Isso não tem problema nenhum. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, a equipe técnica está tentando ajudar a gente no que é possível, porque como houve uma mudança, elas também têm que ter tempo para poder equacionar, trabalhar, e elas são uma equipe pequena, são 6 pessoas, são 6 arquitetas, né? Então, na verdade, elas estão isentas da culpa, né? A culpa é minha, do secretário, porque realmente elas estão pegando as coisas e elas estão tentando nos ajudar no que for possível, né? Mas eu me proponho, o que eu estou falando para você, a recebê-los lá, passar uma manhã, uma tarde, não tem problema nenhum. Mas vamos discutir, vamos conversar e vamos tentar tirar todas as dúvidas possíveis, né? Aquilo que talvez eu não consiga responder, mas a gente vai depois voltar a conversar, voltar a ter uma resposta, mas eu me proponho a realmente atender vocês e tentar ajudá-los naquilo que for possível e tentar ser uma coisa bem transparente e bem clara, tá? Quero dizer bem claro aqui, eu conheço bem a equipe técnica, um trabalho, elas são muito responsáveis e muito dinâmicas. A questão maior que a região que está cobrando é as seguintes coisas: aquilo que é permitido pela região, aquilo que é conversado no plano anterior. Então, foi marcada uma reunião com o devolutivo. Confesso dizer para vocês que essa devolutiva não é nem culpa da equipe técnica. Não, eu acabei de falar. Eu acabei de dizer aquilo que eu falei, a responsabilidade é minha. Conheço elas como profissionais. A eficácia delas é ótima, é demais. E a questão é a seguinte, digo a você a necessidade que a região Campo Grande tem. Infelizmente a concessão só pôde informar que o Barão Geraldo teve, que tal lugar teve, mas desculpa, a região Campo Grande, estamos na região Campo Grande. Aí eu pergunto para você, não para elas não. O que é a região Campo Grande?
por isso que eu estou marcando a reunião a partir do dia 8, eu faço questão que você participa, para a gente tentar equacionar todos os problemas que você está colocando e tentar da melhor maneira possível. E deixo bem claro que em nenhum momento eu ocupei a equipe técnica. Em nenhum momento eu falei que a equipe técnica não era responsável. Em nenhum momento eu falei da qualidade da equipe técnica. Pelo contrário, nós só temos elogios da equipe técnica. E eu me responsabilizo, estou aqui me responsabilizando por tudo que está acontecendo. Tá? Elas não têm responsabilidade nenhuma. Elas vieram aqui, estão fazendo o trabalho dela, e nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Por isso que eu estou falando, e abrindo a prefeitura para a gente conversar e assumirmos as nossas responsabilidades. Ninguém vai fugir da responsabilidade de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Acho que nós somos responsáveis o suficiente, né, para assumir os erros. Exatamente, para ter novas ideias. Sim, de melhoria. Com certeza. E para ajudar. Eu falo uma coisa para você. Eu tenho a maior boa vontade e como se eu vou dizer, e responsabilidade para tentar sanar todas essas dúvidas e tentar ajudá-los naquilo que eu puder, com certeza. Entendeu? Eu não fujo da responsabilidade nem das minhas obrigações, de maneira nenhuma. Vocês têm mais alguém escrito? Tem piorar? O nosso amigo não falou nada, cara. É quem está escondidinho ali, ó. Eu queria assinar o Marquinhos, né? Pois não. Boa noite. Boa noite. Marquinhos, moro em desde 79. Referente à expansão urbana do serviço. Se não foi pesquisar em Paulo, o resto, né? A gente estava acabando de pensar para um governador, um lugar só. Os filhos também. Essa expansão urbana, para mim, quando você disse que era uma reivindicação popular, eu acho que não. Eu não falei isso. Não foi isso. Mas assim, a gente percorre de toda a região do Paulo, da Monte Forte, são áreas que estão à venda por pessoas que estão comprando desses primeiros não tinham gasóleo possíveis. Que é MRV, Ross, são tudo desses. Porque eles estão provavelmente forçando o executivo a se tornar urbano. Até então, porque, segundo informações que a gente ouve na Rádio Peu, é que o metro quadrado, a especulação do metro quadrado, onde já é urbano, está alto, então para que ele abaixe, diminui o período rural, a ser urbano para diminuir o metro quadrado da área. Eu acredito que seja uma condição. O sujeito que vai lotear lá, eu moro dentro da Fazenda Bela Aliança, um loteamento que já faz 10 anos que está sendo aprovado, a morosidade dela, né? Eu sei lá, também, mas assim, taxado no PTU no valor de 550 metros quadrados. Ela que taxou. 550 exatamente. Agora, eu acredito que essa expansão urbana, que vão diminuir a nossa área rural, que já são poucos, né? Se pegar aqui o a área rural, é só daqui da garagem dos papéis. Então, até o Jornal é pouco. E aí vai chegar daqui 10 anos, mais outro para o diretor, vai mais uma vez ficar um pouquinho. Então, parece 20 ou 30, o nosso biologicamente não vão ter mais a área rural dentro do Rio Grande. Ou no período aqui na região noroeste. Então eu queria que você esclarecesse hoje para a região quais são os pontos do Rio Grande que ele vai deixar de ser rural e há uma edificação para passar urbano. Não sei se foi isso. Na realidade, a expansão urbana, ela vai ter um regramento onde nós vamos respeitar toda a parte de meio ambiente. E a coisa mais importante é o seguinte: se você quiser ficar no rural, você pode ficar no rural. Você não necessariamente é obrigado a vir para o rural. Para você vir para o rural, do rural para o urbano, você vai ter que ter um regramento. Vai
ter uma outorga, e respeitando toda a parte ambiental. Então, na realidade, tem a expansão urbana, você vê, se você quiser. Se você não quiser, você continua na área rural. Agora, também tem outra coisa. Na realidade, hoje você já tem loteamentos clandestinos dentro da própria área rural, que é onde você não tem fiscalização, que pertence à área federal, municipal, onde você tem a degradação do meio ambiente, onde você tem vários problemas. Então a ideia é que a gente faça uma expansão urbana com regramento. Eu vou te falar uma coisa que é real. Se você pegar aqui no Campina Grande, sentido Hortolândia, liberando a fazer a casa, o cara, não sei dizer que é de Hortolândia, se invadiu, comprou várias áreas, botou o tecido chácara e loteamento popular, então, dentro de um perímetro rural. Agora, você falou que pode ser rural, você pode se transformar em urbano. O município, ele vai levar uma infraestrutura numa região tão distante da cidade. Não por dentro, saneamento básico. Na verdade, toda essa parte de infraestrutura é responsabilidade do empreendedor. Mas o empreendedor, ele vai lá e vende. Aí como é que você vai tirar? Quando você está falando, ele vai lá e vende, ele é o clandestino. Ele pegou, foi lá no rural, ele foi lá, fez glebas de 20 mil metros quadrados que o INCRA permite, e aí ele reparcelou a terra em 150, as pessoas compram, não tem infraestrutura nenhuma, e depois, futuramente, a prefeitura vai ser obrigada a levar a infraestrutura, que não é, quando você tem regramento claro, é ilegalitário. Eu acho que isso é a questão, entendeu? Que tipo de instrumento pode ser aplicado nesse caso para que se evite esse tipo de coisa? Porque as pessoas vão comprar, acabam não sendo enganadas, né? Sim. De certa forma, claro que elas também têm a sua taxa de culpa, mas é preciso que o poder público, junto aos outros órgãos, evite esse tipo de coisa. Tem alguma coisa que quando você tem o INCRA, você não tem como proibir, nem proibir, porque o INCRA ele é um órgão federal. Então, a municipalidade ela não tem poderes para intervir. Vou dar um exemplozinho. Acho que aqui é uma região, Barão Geraldo, onde você tem proteção nascente, área de inundação, que o pessoal está parcelando o solo. Para você ver como uma coisa esse pessoal que tem fazenda lá, que tem alguma coisa lá, procurou a promotoria pública e procurou ver. Sabe qual foi a resposta? Não pode fazer nada. É federal. É gozado. Então, se você tem, eles podem, o que pode fazer? Nada, faz nada. Então, quando você tem a expansão do perímetro urbano, que você começa a colocar regramento, você tem como coibir, você tem como proibir. E outra coisa, quando a pessoa fala, vocês vão destruir o verde, o meio ambiente, de jeito maneira. Na realidade, se você pegar hoje as ferramentas que nós temos na prefeitura, as fotos aéreas, você consegue regrar muito bem o que tem que tirar, o que vai ficar. Você está usando isso como justificativa para mudar, para ampliar o... É uma das justificativas, sim. Com certeza. Com certeza. Pois não. Não era a intenção entrar nesses pormenores, né? Mas, já que vocês estão falando dessa questão do perímetro urbano, eu lembro que eu tinha lido no final do ano passado, daqueles estudos que a prefeitura encomendou junto da FUPLAN, que dos vazios urbanos presentes dentro da cidade nesse momento, era espaço suficiente para que conseguisse segurar moradias até 2050 para a cidade. Campinas não tem necessidade de aumentar o perímetro urbano até 2050. Ou seja, essa demanda, a necessidade real da FUPLAN não existe. Né? O que existe é pressão de alguns empreendedores imobiliários, né, que querem procurar especular. Principalmente lá na Califórnia, na região mais bonita de Campinas, lá pelos Alphavilles, pelas Sousas, pelos Barão Geraldo, né? Lá o pessoal quer construir empreendimentos cada vez mais luxuosos. Né? E não é nem assim que estão tentando trazer essa questão da incentivação do perímetro urbano para esse lado de cá.
Mas o que eu queria levantando o braço um tempão antes... mas ele estava perguntando. Não, tudo bem, é verdade, porque o rapaz estava na minha frente. Mas é o seguinte, porque essa reunião de hoje, nesse calendário aqui, essa parte aqui já está perdida. Porque para a apresentação das evolutivas, isso não aconteceu hoje. Então, esse calendário já não dá mais para levar ele a sério. Mais do que isso, Cecília agora mesmo falou assim, que a gente gostaria gostaria muito de conversar. Né? Não é questão de gostar muito de conversar, a gente precisa muito conversar. O Campo Grande quer discutir o destino do Campo Grande. A gente quer ter essa oportunidade. E essa oportunidade não foi permitida até agora pela prefeitura. Eu já vou cumprir rápido. Você vê, quanto tempo faz que está sendo aguardado a participação popular? Porque teve aquelas oficinas em 2015, parou ali, aí teve alguma reuniãozinha até abril do ano passado, aí voltou a se discutir mais no final do ano, aí foi solicitada a prorrogação de prazo até junho, aí ficou de definir a metodologia de participação, que está tentando começar agora, que são já quase 5 meses perdidos ao longo do ano. Então vamos estender esse prazo e vamos conversar, porque nós estamos conversando, a gente quer debater sobre os próximos 10 anos da cidade. Então, para você ver, agora começa em maio para acabar em junho, não dá tempo, tem muita coisa para ser considerada, sabe? Não tem o menor sentido que ele agora em 2 meses resolveu o que não foi resolvido nos 8 meses. E não foi resolvido nos últimos 8 meses por boicote e manipulação e dívidas que a prefeitura deu na gente. A gente está sendo manipulado até agora. E agora vamos tentar criar algumas situações para fazer parecer que houve participação popular. Isso é uma mentira. Quanto à prorrogação do plano, dos trabalhos, isso é uma questão da própria promotoria pública, e ela já deixou bem claro. Eu já ouvi numa reunião no Salão Vermelho, não é que eu estava lá, é que eu acompanhei todos os vídeos que o Resgate Cambuí coloca no YouTube. O promotor já falou o seguinte: se precisar de mais prazo, é só falar. Então, é isso aí. Então, mas em contrapartida, o secretário Santoro, você fala o seguinte: não dá tempo, não vai dar tempo, nós temos que entregar isso em junho. Não, é assim, ó. Quem vai prorrogar o prazo, quem pode prorrogar o prazo é o Ministério Público. O que o Santoro disse foi o seguinte: que ele, Santoro, não poderia pedir a prorrogação do prazo, mas que se a população, as entidades, quisessem uma prorrogação de prazo e o Ministério Público concedesse, faz-se mais reunião, não tem problema nenhum. Na realidade, então, esse é o próximo passo a tentar buscar, prorrogar por mais 6 meses. E o próprio, porque é um absurdo e o próprio promotor público, ele disse o plano diretor seja aprovado sem que tenha tido a efetiva participação da população. Principalmente com esse município do Campo Grande. Porque o Campo Grande quer discutir o futuro dele. Então, o próprio promotor público, ele disse o seguinte: que ele daria a prorrogação dele, ele não ficaria aberto, porteira aberta, né? Porque senão você nunca vai fechar o plano diretor, porque cada vez você vai ter mais demanda, e você não vai conseguir. Mas que teria que ter um prazo, desde que atendendo a população, a participação da população. Ele não fechou a porteira, não. O promotor público não fechou, entendeu? Não está fechando a porteira, ele deixou bem claro o que ele queria era a participação popular e a qualidade do diálogo, da participação de vocês realmente. Então, o promotor público não fechou a porta. O Santoro foi bem claro que ele faria quantas reuniões fosse necessária, desde que o promotor público prorrogasse o prazo. O Santoro nunca falou que ele seria contra. Então, como eu acho erro, só para terminar, como eu acho erro, o secretário da prefeitura é que ser o coordenador de tudo isso. Ou seja, a gente fica à mercê da boa vontade. Enquanto a gente tiver o poder de falar não é a maioria que decide. O que prevalece, o voto de Minerva é dele. Enquanto ele tem o poder de falar não, as coisas acontecem do jeito que ele bem entender. E eu acho que, inclusive, para ser incluído para a discussão dos próximos planos diretores, que secretário não pode presidir.
saber quem está ligado ao Poder Executivo, diretamente ao Poder Executivo, e não possa apresentar. É por isso que Porque ele está porque assim, por exemplo, Campinas que Queremos apresentou uma metodologia, no começo do mês de março, de participação popular. Aí ele falou assim, não serve, não gostei, não aceito. Não, não foi o Santoro, né? Ali houve uma votação. Não foi ele sim. Não foi ele sim. Ele não tem poder ele não tem poder sobre o considário. O vídeo foi feito para cá. Aí eu discordo do senhor, O que foi colocado duas, foi verdade? Foram colocadas duas, uma foi a votação de como seria a programação do plano diretor. Depois foi colocado como é que seria a participação popular com votação do que fosse decidido vamos supor, perímetro urbano. Vai. Entenda o seguinte, na reunião só tinha uma proposta. Tinha só uma proposta, Campinas e Queremos. E ela foi rejeitada. Como é que vai? Não, teve duas propostas. Essa foi rejeitada pelo considário. A segunda não vi no vídeo. Não, mas na verdade tinha uma proposta. Ou era aceita essa proposta ou o cronograma parava na onde parou. Essa é. E na realidade foi votado e. Quero pra gente levar até o. Só uma dúvida, por favor. Eu queria saber assim. Vai ser discutido o que foi levantado, pelo que eu entendi, vai ser a nós, população, querendo saber o que foi incluído em reuniões que foram apontadas demandas. É uma dúvida minha. Vai ser, a gente vai ter acesso no que foi incluído. E segundo, o que não se foi discutido, levantamento de demandas, vocês vão nos ouvir? Podemos levar demandas para vocês? Essa é a minha Se for demandas do plano diretor, sim. Né? Minha Conceição deixou bem claro o que são demandas do plano diretor e o que são outras demandas. O que for do plano diretor, nós vamos conversar sim. Agora, vocês colocaram no site agora amanhã, vai entrar o que foi discutido, né? Só não colocamos o que não foi aceito. Na realidade, é a planilha inteira, todas as contribuições. Todas as contribuições. E como a gente sistematizou, enquadrou nos temas, certo. nos subtemas, Conversar por regiões. Porque essa é a nossa necessidade. A gente quer ver o que foi apontado na região do Campo Grande. Porque assim, você vai entender. A gente fez uma apresentação aqui, eu até participei com o pessoal de várias lideranças. Eu trazia aquela apresentação que a Erika fez e eu apontava o Campo Grande no mapa. Olha, a gente está falando de habitação, mas onde está o Campo Grande? Foi apontado isso daqui, a necessidade era essa. Então, eu imaginei que vocês iriam fazer uma apresentação assim. Tudo bem, vai estar no site. Mas vai estar falando isso daqui é referente à região de vocês. Pintado lá no mapa, ó. Região noroeste. Foi uma tabela só. Uma tabela. E assim, 60% das contribuições não foi identificado. Mais ou menos na apresentação que a Erika fez, teve um mapa dos Então, mas desejos. aquele lá, esse não, mapa então, dos mas o que a gente desejos, está entendeu? apresentando é o total das 1.700 contribuições propostas que a gente recebeu, somente 40% a gente conseguiu identificar. Não, 60%. Tá, e nessas 60% não tinha? Tem. Então, coloca o que tem, pelo menos o que tem, entendeu? Fala, olha, a gente não conseguiu resgatar para você, mas fala assim, ó. Tem a região, tem. Mas talvez a gente ia colocar por região. Sim, se colocar, por exemplo, igual você A gente colocou por fase. fase, porque a gente encontrou por diagnóstico. Se vocês podem fazer isso. Coloca, a gente consegue verificar, olha, isso foi não, isso não foi contemplado, e a gente vai conversar. Será que isso não é? Até de repente, até montar uma linha, a gente consegue. Sim, Mas olha, eu acho que a gente tem que ser muito mais objetivo nessa fase em que está. Existe uma minuta do projeto de lei e existe a tabela das contribuições. Então, essa é uma planilha aqui, Excel, né? Então, organizar por região não é difícil, a gente pode fazer isso já amanhã para disponibilizar.
E daí vai. Depois nós vamos discutir o daí diretor. é o que vai discutir o plano diretor. Porque ficar elaborando em cima de questões, não fazendo a conexão com a proposta, na altura do campeonato, já está o texto da minuta preliminar no site. Então, acho que é em cima disso que você discute. Mas a demanda é justamente essa, porque vendo o que foi proposto até agora e o que está ou não contemplado na luta, aí é que a gente vai dizer, olha, precisa completar com isso, ou não, e aí a gente vai ter de fato a objetividade. Que era justamente o que eu queria propor, a nós propor isso também, se for possível, a gente agendar uma data aqui mesmo, fazer um sábado, uma manhã, ou um dia de resposta, mas que seja um dia com condição da gente vir com uma cabeça mais tranquila. Você trabalha o dia todo, está todo mundo correndo, chega aqui com o horário apertado. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer, uma hora e meia, a gente consegue produzir bem. Vamos fazer o seguinte, Mas eu se vou for, ver a disponibilidade sobre o tempo, mas a gente paga. Tá? A gente paga. E aí não precisa a gente ir lá. A gente ir lá, olha quanta gente você tem que levar lá. Para vir aqui, a gente conversa e... Mas nesse formato, eu acho que é importante que isso seja considerado. Porque a planilha não é difícil fazer, ter o mapa, para a gente se localizar. Nós temos que... Por exemplo, pode ser, por exemplo, Só dar um exemplo. A ligação entre Florença e o Ouro Verde, certo? É uma ligação importantíssima. Aquilo é uma diretriz, está lá, o que vai ser feito? Ela está contemplada na minuta, certo? Está esperando o loteador fazer o seu empreendimento, aprovar o seu empreendimento, em que fase que está? Para que a gente coloque isso na lei, para que todo mundo consiga acompanhar e cobrar, né? Para que ela de fato saia do papel. Isso é um exemplo, mas tem outros tantos. Certo? Eu acho que é isso que se dá efetividade a uma lei que, como a gente tem batido por aí, muito, ela não é auto-aplicável. Não sendo, como é que a gente cobra? Você falou de um instrumento importante, que é o congresso que a gente faz anualmente, que a gente faz anualmente, que é uma forma da população acompanhar e avaliar. Nós tínhamos proposto o conselho, né, que tem, aí teria uma periodicidade menor. Mas tudo bem, é um instrumento, vamos discutir isso, contempla todo mundo. Acho que a reunião ela se torna produtiva quando a gente discute em cima da proposta que por exemplo, eu vou conversar com o secretário, que a gente vai tentar marcar essa reunião, e talvez tenha que ser, durante a semana, depois do horário. Tá? Porque sábado a gente já tem uma reunião dia 13, e depois vai ficando cada vez mais apertado. Mas a gente conversa. A gente fica aguardando uma data. Esse é o único eu vou fazer o seguinte, eu converso com ela, com você, e você faz uma approach. O Denise é nosso representante. Aí você faz uma approach aí, a gente marca e fazemos. Eu estou para Sim, nós até fizemos uma solicitação, né, Cecília? Uma reunião com o secretário, eu acho que poderia contemplar nessa data, né, Cecília? Sim. Se ele conseguir, se vocês conseguirem, Tá legal. a gente contempla essa data que a gente já solicitou. Combinado. Então poderia ser um dia da semana depois do horário. Não tem outra alternativa, Não tem jeito, né? Vai bolar tudo, a gente vai conseguir atender vocês. O mais importante é a gente construir propostas que se viabilizem, que a gente, olha, está na lei, e vai ser, o plano plurianual vai considerar e vai chegar no orçamento. Entende? Acho que isso é importante. Tá bom. Mais alguma pergunta? Não. Não? Boa noite, obrigada. Vamos para a próxima. Olha, não é por falta de pergunta, não. Mas é que Vamos preparar melhor, né?